esse negócio de sábado não é teimosia de adventista? O que tem? Qual o problema de um decreto dominical para que todos possam se reunir no mesmo dia? Esse negócio de sábado não é teimosia adventista? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque nós somos teimosos em seguir a palavra de Deus. O mundo pode pregar o que for, mas nós somos teimosos em seguir a autoridade da palavra de Deus. E muitos dizem, não, mas é que o domingo foi guardado por não sei quem, em certa época. Não importa quem guardou ou deixou de guardar. O que importa, a Bíblia diz que é para guardar? Não. Simples assim. Então é teimosia nossa, sim. Porque a gente teima em seguir a palavra de Deus. Agora eu pergunto, quem foi que mexeu nessa lei de Deus? Quem foi que fez essa alteração? Quem foi, irmãos? Eu acho interessante, porque há alguns séculos, um grupo de pessoas muito grande, eu mostrei alguns deles hoje de manhã, eles foram chamados de protestantes. Por que eles foram chamados de protestantes? Por quê? Porque eles protestavam contra o quê? Contra os enganos da igreja papal. Certo ou errado? O que me entristece muito, irmãos, aqueles homens falavam claramente a verdade como é em Cristo Jesus, foram chamados protestantes, porque protestavam contra os erros da igreja papal. E hoje, quando a gente pergunta, quem mudou esse mandamento? A gente fica assim, não pode falar. O protesto não acabou, porque o erro continua sendo disseminado. Quem foi que mudou a lei de Deus? Foi o poder papal, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, Leandro, isso aí é intriga da oposição. Você está falando porque é adventista. Não foram eles que mudaram. A mudança do sábado para o domingo está na Bíblia. Irmão, se eu falar que foi a Igreja Católica que mudou, ninguém vai acreditar em mim. Então, eu acho uma boa ideia a gente perguntar para quem? Vamos perguntar para a Igreja Católica? O que eles respondem? Vamos perguntar? Se estamos acusando, então vamos perguntar e deixar que eles respondam. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Como eu já disse e repito, na Igreja Católica Apostólica Romana, tem milhares de pessoas que são mais fiéis do que nós. A luz que eles têm, a luz que eles puderam obter até esse momento. A irmã White chega a dizer, irmãos, que a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda estão lá. Então nós não estamos afrontando pessoas aqui. O que está acontecendo é que o protesto contra o engano ele não acabou. Mas reconhecemos que tem pessoas fiéis a Deus, não só na Igreja Católica, mas em todas estas igrejas, que são fiéis à luz que tem, mesmo uma pouca luz que puderam ter até agora, mas eles são estritamente fiéis, mais do que nós que temos toda a luz à nossa disposição. E essas pessoas, no último convite de Deus, o alto clamor do terceiro anjo lá de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, essas pessoas sairão de lá, se unirão a nós e vamos concluir esse trabalho. E vamos enfrentar a crise final juntos. E essas pessoas vão tomar o lugar de quem? Daqueles que saíram daqui na sacudidura. Por isso a Bíblia diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então está claro, irmãos, que não estamos confrontando pessoas, mas enganos pregados pela Igreja Papal. Então vamos perguntar para a Igreja Católica Apostólica Romana, quem é que fez essa alteração? Essa alteração não é bíblica? Essa alteração não foi feita com base na ressurreição de Cristo? Irmãos, a ressurreição de Cristo aconteceu? Está na Bíblia? Sim! Mas daí a dizer que a ressurreição autoriza a mudança do dia de descanso? Não faz sentido. Então vamos perguntar para eles. Faz sentido isso? Esse aqui é o cardeal James Gibbons. Ele já é falecido, já há bastante tempo. Eu não sei quantos aqui entendem a hierarquia da Igreja Católica. Para vocês entenderem o que é um cardeal e a autoridade que um cardeal tem na Igreja Católica, eu vou mostrar um gráfico para vocês. Aqui são os diáconos. Acima deles estão os padres. Acima dos padres estão os arcebispos. Acima dos arcebispos estão os cardeais. E acima dos cardeais está só um, que é o Papa.
Ou seja, um cardeal é um homem com muita autoridade ou não é? Só existe um com autoridade maior que ele. Quem? O Papa. E o cardeal James Gibbons escreveu um livro intitulado A Fé dos Nossos Pais. E olha o que ele escreve no seu livro. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, um dia que nós nunca santificamos. Então foi a Bíblia que mudou? Não. Outro texto da Igreja Católica. Esse é o Dr. Emílio José Salim. Ele é o fundador da PUC de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica. E veja o que ele escreveu. Se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é qual? Tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, peraí. Então não tem essa história de que no Novo Testamento a lei foi abolida? Não. A Igreja Católica não defende isso. E ele continua dizendo: e em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia, de sábado, houvesse sido substituído pelo domingo. Se os protestantes se fiam, ou seja, se apegam só às Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez o quê? Essa mudança. Quem está dizendo isso? Eles próprios. É bíblico a mudança do sábado para o domingo? Não é bíblico. Eles mesmos reconhecem isso. Outro documento católico que diz assim, olha que interessante. A maioria dos cristãos assume que o domingo é o dia biblicamente aprovado para adoração. A Igreja Católica Romana protesta que ela transferiu o culto cristão do sábado bíblico para o domingo e que tentar argumentar que a alteração foi feita na Bíblia é o quê? É desonestidade. É tanto desonesto como uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quer basear seus ensinos somente na Bíblia, devem adorar no sábado. A Igreja Católica Apostólica Romana declara de forma simples e direta: se você está tentando argumentar pela Bíblia que houve uma mudança do sábado para domingo, você está sendo desonesto. Porque essa mudança não é bíblica e nunca foi. Veja que não são adventistas falando. Outro documento católico. A Igreja mudou a observância do sábado para o domingo. Os protestantes que afirmam ser a Bíblia o seu único guia de fé não têm fundamento para a observância do domingo. Nessa questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. Amém? Amém. Quem está dizendo isso? A Igreja Católica, o poder papal. Por quê? Eles estão dizendo de forma simples: os protestantes são incoerentes. Eles dizem que a sua regra de fé é qual? A Bíblia. E querem o domingo como dia de guarda. Os adventistas, eles dizem que a Bíblia é a sua regra de fé e observam o sábado. Por isso eles dizem, são os únicos protestantes que têm coerência no que pregam. Você deve estar se perguntando assim, mas vem cá, o poder papal não tem nenhum constrangimento em falar essas coisas? Não, não tem. Por que não? Eu então tenho que avisar o meu vizinho, que é católico. Na verdade, o vizinho sabe que a mudança do sábado para o domingo não está na Bíblia. Por que a Igreja Católica não tem nenhum pudor de falar estas coisas? Olha, foi a gente que mudou, isso não é bíblico. É desonesto falar que isso é bíblico. Sabe por quê? Porque eles declaram que têm autoridade acima do quê? Então, seus fiéis aceitam essa autoridade. Então, eles dizem, a Bíblia não mudou nada do dia de guarda, fomos nós. E nós temos essa autoridade. E eu pergunto, tem? Não, não tem. Esse aqui é o padre Paulo Ricardo, ele aparece muito em programas da TV Canção Nova. E ele fez uma declaração, e olha o que ele disse numa entrevista. A diferença fundamental entre nós católicos e os protestantes é, nós católicos cremos na igreja. Este corpo, chamado igreja, é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. E ele continua falando, a Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo, é a igreja.
Então a ideia é simples. A Bíblia ordena a observância do sábado, sempre ordenou, nunca foi mudado absolutamente nada em relação a isso. E a Igreja Católica declara: nós é que fizemos a mudança, porque nós temos autoridade para fazer. E como foi dito nos documentos, e aqueles que aceitam o domingo como dia santo estão reconhecendo a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu quero mostrar mais um documento para vocês. E eu quero dizer uma coisa com muito carinho. Todo evangélico, todo protestante, que defende a observância do domingo como dia de guarda, ele pode não saber, pode até ser sincero na sua crença, mas ele é o perfeito católico. Ele é um perfeito católico. Eu quero mostrar mais um documento. E esse documento aqui é de 1995, onde eu marquei em vermelho, está escrito o seguinte, presta atenção. As pessoas que pensam que as Escrituras deveriam ser a única autoridade, deveriam logicamente se tornar adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. Quem está dizendo isso? A Igreja Católica Apostólica Romana. Está dizendo de uma forma simples: ei, se você tem na Bíblia a sua autoridade, você deve guardar o sábado e ir para a igreja adventista, porque são os únicos protestantes que têm coerência entre o que pregam e o que fazem.